Vamos orar e vamos para a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, pedimos que o Senhor venha falar conosco agora. Senhor, revela-te a cada um dos teus filhos pela tua palavra. Que o teu Espírito nos toque, fale conosco, nos revele coisas profundas dentro do nosso coração. Que o teu Espírito venha, ó Deus, transformar nossa vida e que possamos, ó Pai, pela tua palavra, sair deste lugar, tendo uma nova visão daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você Gênesis 37. Nós vamos ler do 2 ao 8. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas você pode acompanhar na sua ou aonde vai por lá. Gênesis 37, do 2 ao 8, diz assim: Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, é engraçado, né? Ele fala a história de Jacó, aí ele começa a falar de José, né? José era filho de Jacó, viu, gente? Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele ao seu pai. Ora, Israel, que era Jacó, amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de talar com mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam lhe falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, que gostavam dele, né, gente? Por isso o odiaram mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Aqui a gente está falando da história de José e de uma pessoa que tinha sonhos que Deus dava para ele. Muitas vezes, Deus nos dá sonho, não sonho mesmo da gente estar dormindo, às vezes dá esse sonho da gente estar dormindo, né? Mas Deus começa a nos mostrar e fazer com que a gente vislumbre, com que a gente veja, que a gente pode chegar a lugares que pareciam impossíveis da gente chegar. Olha bem a história de José, gente. José, ele era quase o mais novo de 12 irmãos. Ele era o 11º. Vamos pensar, hoje em dia, quem aqui é irmão mais novo? Tem alguém que é irmão mais novo? O irmão mais novo normalmente é mimado. É mimado o irmão mais novo? Não, não é? Ah, é. Mas, além disso, muitas vezes, quando ele é pequeno, entre os irmãos, é o último a falar e o primeiro a apanhar. E quando é pequeno, Juliana. Mas tem a cara de pau, né, Edna, de falar isso. Eu falo que a Juba é mimada. Né, Juba? E ela diz que não é. Mas a Cote concorda. O irmão mais novo, imagina 12 irmãos homens. E ele, o 11º lá, quase o mais novinho de todos. Mas só que ele, naquela época, não é a aprovação de Deus, Deus não concorda com isso, mas culturalmente eles tinham mais mulheres. E o pai dele tinha 4 mulheres, tem toda uma história que eu não vou contar agora, porque ele queria só uma, mas aí acabou que fizeram ele levar mais 3 por conta de uma que ele queria. Ele só queria uma, mas mandaram ele levar 3. Aí ele tinha vários filhos, mas a mulher que ele amava teve José. E teve Benjamim.
Então José era aquele filho querido. Agora imagina só, eu fico imaginando ele pequenininho, né? Topetudo, porque eu sou protegido do meu pai mesmo, então eu fico imaginando que ele já era assim. Aí os irmãos queriam enforcar ele, né? Já não gostavam muito dele. E tinham inveja pela forma que o pai trazia. Mas José era um rapaz já separado por Deus. Porque quando fala que José vinha contar para o pai deles as coisas erradas que os seus irmãos faziam, isso mostra um pouco do caráter de José. Você fala, qual o caráter dele? De ser dedo duro? Não. De ser cagueta? Não. O caráter de que ele não compactuava com as coisas erradas. De ter uma integridade diante de Deus. E José, ele provavelmente era um rapaz que amava a Deus e tinha uma integridade diante de Deus e servia o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E por causa disso, pelo coração de José, por quem José era, não só o seu pai o tinha como filho predileto, mas Deus tinha escolhido José para que a herança que vinha de Abraão, Isaac e Jacó viessem sobre José. Sabe quando nós amamos a Deus e colocamos Ele no lugar devido na nossa vida, como o pastor Nivaldo estava falando agora? Não dá um cantinho, né, Nivaldo, do nosso coração, mas dá todo o nosso coração. Deus, Ele começa a sonhar sonhos conosco e para nós. É tão lindo isso. E coisas que às vezes para nós é tão alto, a gente acha assim, será que Deus vai querer me usar? Que Deus vai querer dar alguma coisa para mim? E Deus deu um sonho a José. Foi Deus que deu o sonho para José, onde mostrava para José que eles estavam colhendo feixes, né, de trigo. Eu não sei se você já viu como é que é a colheita de trigo, eles vão pegando feixes assim. E o feixe de José ficava em pé e todos os outros se curvavam. Ali Deus trazia para José uma promessa de que ele teria autoridade sobre os irmãos. É como assim, você vai ter a bênção da primogenitura na cultura da época. Você vai herdar a minha bênção e você dominará sobre seus irmãos. E você, de alguma forma, vai ser aquele que vai reinar sobre seus irmãos. Aí os irmãos de José ficaram bravos. Ficaram muito bravos. Queridos, eu queria parar aqui e pensar uma coisa. Quando nós temos sonhos de Deus, quando Deus começa a colocar dentro de nós sonhos, existem resistência aos nossos sonhos, até que eles aconteçam. Quando a gente prega sobre você, que nem a gente tem o livro dos sonhos, que é super bonitinho, que você já compra o livro e você só vai montando os seus sonhos dentro. Quem quiser tem lá atrás para vender. Ou você faz o seu livro em casa do jeito que você quiser. Quando a gente começa a pregar sobre ter sonhos, uma coisa importante para a gente saber é que nós teremos que lutar para os nossos sonhos. Haverá uma resistência para que os sonhos se realizem. Nem todo sonho se realiza assim, milagrosamente. Às vezes acontece um ou outro, sabe? Mas, muitas vezes, o seu sonho vai passar por provas. O sonho de José passou por 4 provas. E que são as provas, algumas das provas que o nosso sonho pode passar. Às vezes você está esperando algo de Deus, algo que você tem orado, algo que você sabe que Deus quer para você, algo que você anela. Mas deixa eu te falar as 4 provas que tem. Primeiro a gente vê, em Gênesis 37, eu não vou ler tudo, eu vou só citar para você, depois você lê lá. Do 19 ao 21, fala da primeira resistência, que vem por um espírito maligno chamado inveja. E esse é aquele que te lança no poço. Os irmãos de José, eles tinham uma inveja de José, eles permitiram que entrasse no coração deles um espírito de inveja tão grande, que certa vez eles estavam
pastoreando, porque eles tinham que andar para ir pastorear lá as coisas. E o pai de José, porque só iam os irmãos mais velhos, nem José nem Benjamim estavam nisso, mas o pai de José manda José ir atrás dos irmãos para saber se estava tudo bem. E quando José chega, longe dos olhos do pai, os irmãos de José fazem um complô para matarem José. Mas um dos irmãos mais velho ficou assim muito compadecido, falando: não mata não, só joga ele no poço. Ele era muito bonzinho. Na verdade, que a gente lê depois que ele queria tirá-lo do poço, mas quando ele foi, já havia sido vendido, que foi Rúben. Mas ali eles jogaram ele num poço, e naquele poço é aquele lugar da desesperança. Perdão. Muitas vezes, nós compartilhamos o nosso sonho com pessoas erradas, que às vezes têm inveja da gente. Ou o diabo lança esse espírito para pessoas que são até boas, que nos amam. E às vezes ouvimos palavras, ou temos atitudes de pessoas que são como essa atitude dos irmãos de José, de jogarem a gente no poço, de jogarem a gente num lugar de desesperança, de se levantarem contra aquilo que a gente sonha. De chegar para você e falar assim: para de sonhar, não adianta. Imagina você não vai alcançar isso não. Se veja, olha para você, se enxerga quem você é. Queridos, o poço é o lugar da desesperança. E pessoas, às vezes, que carregam o sonho de Deus, estão vivendo no poço. Mas tinha uma coisa. Naquele lugar, que ele não tinha mais esperança. Naquele lugar em que ele esperava a morte. E veio uma coisa um pouquinho melhor, que foi ser levado como escravo. Quer dizer, agora olha só, o sonho que ele tinha era um sonho de reinar, de governar. E qual foi a primeira coisa que o diabo colocou na vida dele? Colocou ele no lugar mais baixo de submissão, escravidão. Queridos, às vezes a gente está sonhando, mas a gente passa por um lugar tão diferente, tão oposto aos nossos sonhos, que a gente fala assim: com certeza foi engano. José deve ter falado: comi muita carne de bezerro, sei lá, porque tive um sonho e agora Deus me mostrou que eu governaria e eu estou vendido como escravo numa terra estranha. Ele tinha, quer dizer, esqueça a sua herança, porque o pai dele era rico, esqueça os seus irmãos. Então, ele foi levado para um lugar tão longe do sonho dele, mas a verdade é que o sonho dele estava sendo provado com as lutas do dia a dia. Então não importa, querido, mas uma coisa que José tinha, ele era aprovado em toda vez que o sonho dele era testado. E aí José foi vendido para a casa de Potifar. José ficou com a mente de escravo? Quem conhece a história aqui? Não. Porque sabe uma coisa? O dia que ele recebeu um sonho de Deus, o dia que ele recebeu uma palavra de Deus, aqui dentro, ele tomou posse e ele falou: eu tenho dentro de mim o espírito, o ímpeto de alguém que governa. Ele chega na casa de Potifar, na qualidade de escravo, mas rapidamente, tudo que ele faz é com tal excelência, tudo que ele põe a mão, tem uma bênção tão excepcional, que Potifar coloca ele, que era um oficial alto do governo do Egito, onde ele estava, e coloca ele já sobre, como se fosse o governante maior na sua casa. Mas não era essa a promessa de Deus ainda. Mas não tinha problema, porque ele
Só sabia que aqui dentro ele era diferente. Aí o que acontece? Vem a segunda prova. A segunda prova foi quando, está em Gênesis 39, foi quando a mulher de Potifar olhou para ele e falou, gatinho, esse moço é bonito. E, desculpa a expressão, mas sem vergonha daquela mulher, começou a dar em cima de Potifar. De Potifar não, de José. Escondido de Potifar. Potifar saía para trabalhar, José, né? E começou ali. O que estava sendo provado ali? Muitas vezes, aonde o nosso sonho também é provado? Na nossa integridade com Deus, de saber que nós não precisamos pegar atalho, que os atalhos não vão nos levar para o sonho de Deus, os atalhos nos vão tirar do propósito de Deus. Que nós temos sim, que mesmo que pareça que a gente perca tudo, a integridade a gente não perde. Tem gente que às vezes acha, Deus me deu um sonho, e eu comecei numa empresa, e eu sei que eu vou crescer nessa empresa, aí a primeira coisa que vem para você, olha, aqui é o seguinte, a gente trabalha com, assim, a gente dá um dinheirinho ali para o outro, já é o que a gente faz. E vem aquele pensamento assim, eu tenho que entrar na deles, porque Deus me colocou aqui, eu tenho que fazer aquilo, para poder chegar onde eu quero. E ali o seu sonho está sendo provado. Não, eu não preciso, nem que eu seja mandado embora. Se Deus me deu um sonho, que não seja aqui, vai ser em outro lugar, mas a minha integridade não vai se render a atalhos para chegar aonde Deus quer me colocar. Gente, todo tipo de sonho, o diabo vem com atalhos. Eu tinha uma amiga de faculdade que ela usava uma expressão que eu nunca esqueci na minha vida. Ela era cristã também, uma mulher muito comprometida com Deus. E ela falava assim, sempre que Deus tem um prato de ouro para o filho de Deus, o diabo corre na frente com um prato de fubá. E muita gente cai nessa e pega o prato de fubá pensando que é o de ouro de Deus. Os atalhos para os nossos sonhos, os atalhos que comprometem a nossa santidade, são os pratos de fubá. Queridos, se você tem um sonho de Deus, Deus vai cumprir a moda dele e não a nossa. E ali, ela deu em cima de Potifar e tentou agarrar ele, e ele não se rendeu. Ele podia falar assim, tudo bem, eu vou me render aqui, né? Porque afinal de contas, depois, né? Mas a integridade dele não podia ser. E aí ela lançou uma mentira que ele que tinha tentado. Então, por causa da integridade, ele foi parar na cadeia, de novo. Mas tinha uma coisa. Aqui continuava aquele que governa. A integridade continuava, a bênção de Deus continuava, mesmo quando homens se levantavam contra ele. Segunda prova já foi. Terceira prova do sonho. A prova do tempo. Isso você vai ler lá em Gênesis 40. O que aconteceu? José chegou na prisão e adivinha? Começou também a crescer, tudo que ele fazia era bom, ele tinha confiança de todos os guardas lá, ele começou a ser meio que um ajudante, o que comandava ali, ele cresceu. E aí, aparecem 2 servos do rei com um sonho. Mas isso, irmãos, foi passando anos. E ainda aparece um copeiro e o padeiro do rei, lá na prisão. Os 2 foram mandados para a prisão e os 2 tiveram um sonho. E ao compartilhar com José, José discerniu o sonho dos 2. Um foi bom discernimento, o outro não foi tão. Porque um discernimento é que ele voltaria a servir diante do rei. O outro era que ia morrer. E em 3 dias aconteceu aquilo que José tinha falado. E José falou para o copeiro, que era aquele que ia voltar.
Não esquece de mim quando você estiver lá diante do rei. Adivinha? Esqueceu. Quando ele estava no bem bom lá, ele nem lembrou de falar de José. José teve que ter a paciência de esperar o tempo, porque demorou. Demorou muito tempo para o sonho acontecer. Demorou quase 20 anos para o sonho acontecer. Demorou muito tempo para o sonho dele acontecer. Até que, nessa prova do tempo, Deus falou, agora ele está pronto. Agora ele tem idade suficiente para eu colocar onde, porque ele era muito jovem quando ele foi para lá, gente. Se ele tivesse saído da prisão antes, ele não teria alcançado aquilo. Às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus. A gente não entende a demora de Deus. Mas por que, Senhor, tem que demorar tanto? Porque tem o tempo certo. Existe o tempo de Deus. E esse tempo de Deus é o tempo certo para que as coisas se encaixem da forma perfeita. E no tempo certo de Deus, o faraó teve um sonho, o copeiro lembrou, José foi levado até o faraó, e ali ele revelou o sonho, ele também deu sabedoria. Naquele momento de um presidiário, ele passa a ser um governante. Ali ele começa a exercer aquilo que Deus tinha prometido para ele. Mas aí tinha a última prova, que às vezes a gente não para pensar. Qual era a promessa de Deus para ele mesmo, gente? Era ele ser governante ou era ele governar sobre os irmãos? Já tinha acontecido o sonho dele aqui? Não. Ele precisava passar pela última prova. A última prova é a prova do perdão, de não usar a conquista como vingança, é a prova de limpar o coração de todo o passado, de tudo aquilo que te feriu. Foi quando, resumindo a história, né? A história de José é muito linda, né, gente? É uma das histórias mais lindas que tem na palavra de Deus. Como é linda a história de José. Quando os irmãos chegam diante dele, essa cena eu sempre fico imaginando na minha cabeça como deve ter sido intensa, emocionante. E obviamente os irmãos, eles vieram porque houve uma grande fome na terra, e o único lugar, por causa de José, que tinha alimentos era o Egito. E José decidia quem ia ter alimento e quem não ia. E os irmãos vieram até José sem nem saber o que estava acontecendo. Como Deus conduz as coisas de uma forma tão linda. E quando eles chegam diante de José, José reconhece seus irmãos, mas os seus irmãos não reconhecem ele. Porque imagina só, José tinha saído um adolescente, agora era um homem formado. Provavelmente com as roupas egípcias. Com aqueles negócios assim que egípcio passava no olho, né? Que mudava. O corte de cabelo egípcio, totalmente diferente. Eles chegaram para eles, e o respeito era tão grande, e o medo era tão grande, que eles nem olhavam muito no rosto, não. Eles chegavam diante desses governantes prostrados. E eles não reconhecem que é seu irmão. E aí tem toda uma história do que ele faz, vai lá, pega Benjamim, volta, que é muito linda, que eu não vou me deter, porque é longa a história, mas até que eles chegam diante do irmão, e o irmão diz algo tão lindo para eles, se revela a eles e fala para eles assim: queridos, não se preocupem, porque o que vocês fizeram contra mim era o plano de Deus, para Deus me trazer hoje aqui. E uma das coisas que ele fala, que ele não chega e fala assim, era para vocês estarem aí ajoelhado diante de mim. Não, para que eu pudesse, eu estou falando nas minhas palavras, tá? Socorrer vocês,
Porque alguém que tem um coração de governo é alguém que cuida, não é alguém que oprime. Deus, quando te levanta, seja numa empresa, seja ministerialmente, seja na tua família, é para que você seja aquele que vai cuidar da tua família, aquele que vai amar a tua família, aquele que vai cuidar das pessoas que estão debaixo da tua autoridade. Se Ele te coloca em lugares altos, dá sonhos para você, de colocar você em lugares altos na empresa, é porque ali você será bênção sobre aqueles que estão sobre você. E ali passa José pela última prova dele. Porque para você estar no lugar que Deus quer que você esteja, para que você tenha os sonhos de Deus, você tem que ter o coração como o de Jesus. Porque senão você vai usar esses sonhos, essa conquista, para te afastar de Deus, para afastar outras pessoas de Deus. Nós estamos no final do ano, irmãos. E eu queria chamar o pessoal do louvor aqui agora. Nós estamos numa época que nós fazemos alguns balanços da nossa vida e fazemos os novos sonhos. Eu sei, irmão, que pode falar assim, é bobagem, tanto faz, porque qual a diferença? 31 de janeiro, 31 de agosto. Mas você sabe que é boa essas coisas, da gente ter esse tempo que a gente para e pensa que está se encerrando um ciclo e começando outro. E da gente trazer de volta sonhos antigos. E lembrar que talvez você esteja num desses estágios que José passou. Mas isso não quer dizer que o sonho deve morrer. Você deve primeiro receber no teu espírito aquilo que Deus traz para você, de quem você é, do que Ele quer fazer através da sua vida, do que Ele quer agir através de você. E não importa se você estiver num poço, se você estiver sendo provado pelo tempo, se você estiver sendo provado a sua integridade, se você estiver sendo provado no perdão, não importa onde você está, mas você sabe que você vai chegar. Não tenha medo de sonhar os sonhos. Não tenha medo de colocar diante de Deus quando parece que você começa a orar e você fica mais distante do que tudo daquilo que você estava sonhando. É parte do processo. É parte do tempo de Deus. E eu queria orar pelos seus sonhos hoje. Eu queria orar por promessas antigas que você tem de Deus. Se você tem sonhos, promessas antigas, e você sente que está passando por um desses tempos, se você quiser vir aqui à frente, alguém vai orar por você aqui. E nós vamos começar. Vamos ficar de pé todos? Quem quiser vir aqui orar por algum dos seus sonhos, para renovar, para reafirmar. Às vezes você está quase alcançando o seu sonho e fala assim, eu quero que todo o empecilho saia, porque eu quero alcançar isso. Vem à frente, não tem vergonha não, gente, todo mundo aqui tem alguma coisa. Vem à frente, vamos. Enquanto você veio à frente aqui, eu queria pedir para os pastores virem orar, os ministros de sala de curas. Primeiro recebe a oração, depois você ora também, né? Não tem problema, pode vir. E vamos cantar uma música uma vez, enquanto você vai orando, e depois eu oro com você. Pode se colocar aqui, alguém vai chegar até você. A tua promessa sempre estarás de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos,
estarás de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, libera nesse lugar, ó Deus, o Teu Espírito Santo que traz fé, que nos traz a visão espiritual daquilo que o Senhor tem para nós. E se alguém que está assistindo agora, Pai, se sentiu num desses lugares, que o Senhor reavive sonhos, ó Pai, reavive a alegria, sele no coração dos Teus filhos a promessa que o Senhor tem trazido, e traga algo especial sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Traga aquela certeza de que o Senhor é com eles, ó Pai, e que eles possam, ó Deus, assim como José, ter as promessas seladas dentro do coração, que muda a nossa maneira de ser, muda os nossos pensamentos, nos firma em Ti, ó Deus. Que hoje o Senhor traga algo especial para cada um dos Teus filhos que estão neste lugar e que estão nos assistindo hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse final e vamos encerrar essa reunião daqui a pouco. Vai declarando. Mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível, eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível, eu creio que meu Deus fará outra vez. 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 Aleluia. Levanta a tua mão para o céu. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção repouse sobre o Teu povo, ó Deus. Que eles saiam marcados por Ti, ó Pai, de uma forma que nunca mais vejam as coisas do mesmo jeito, mas consigam ver do Seu jeito. Os abençoe, dê, ó Deus, uma semana de bênção, de vitória, os leva guardados e protegidos por Ti, cercado pelos Teus anjos, em nome de Jesus. Amém.